Olá, pessoinhas! Como estão vocês? Estão bem? Espero que sim. Bem-vindo mais no Coração de Dorama Time, melhor que dar risada e fazer um pouco sobre cada dorama. E hoje eu vou falar de um filme. Eu deveria pensar bem nesse slogan, né? Dorama, filme. Incluir filme, né? Porque bastante também do meu conteúdo aqui é sobre filme. Eu vou pensar sobre isso. Hoje eu vim trazer aqui um filme pra vocês. E devo dizer pra vocês, porque tem um dorama que eu queria trazer, né? Mas eu vou deixar pra trazer ele na semana que vem, tá? E eu resolvi trazer um filme aqui nessa semana. E eu estava olhando os filmes que eu tinha, né? Que eu ainda não tinha assistido pra poder trazer. E tinha um de 2026 e um de 2025. Né? E eu resolvi assistir o de 2025. Não sei o que me atraiu no filme de 2025, vou dizer a verdade, porque esse filme aqui, esse abençoado filme aqui, tá? O elenco vai estar aqui para vocês aparecendo desse filme. Esse abençoado filme, tipo, eu olhei para ele e pensei, eu podia assistir isso aqui, né? Mas o título, tipo, e se o amor desaparecesse hoje? Eu fiquei pensando, mas como assim, né? Aí eu li a sinopse e meio que entendi um pouco, né? Que ela tem uma amnésia que é causada depois do acidente que aconteceu com ela, que isso começou a ocorrer. Então, ela não lembra de nada quando ela vive o dia ali normal, e quando ela dorme, e ela acorda, ela só lembra do que aconteceu até o dia do acidente. Sabe? Até antes do acidente, ela lembra. Mas o que aconteceu depois do acidente, ela não consegue se lembrar mais de nada. Então, ela anota tudo em diários ali no computador, no caderno. O quarto dela é cheio de folhas assim, pedindo para que quando ela acordar, falando que ela sofreu um acidente, que ela não lembra de nada quando ela acorda depois do acidente. Então, que ela verifique os diários, né, para saber o que aconteceu no dia anterior. E as únicas pessoas que sabem são os pais dela e a melhor amiga dela, que é a Jimin, né? Então, beleza. E ele, o cara, ele sofre de uma doença cardíaca, né? E ele vive o dia, como ele sabe que, tipo, né, talvez ele não tenha muito tempo, podemos dizer assim, só vive os dias dele. Ele não tem muita ganância de ter um futuro assim, assim, assim. Não, ele vive os dias, um dia de cada vez, né? E vai seguindo com o fluxo da vida. Só isso que ele faz. Falei, o que eu vim fazer aqui para comer de conversa? Eu, uma pessoa que nem gosta, né? Uma pessoa que nem sofre com essas coisas, o que eu vim fazer aqui? Porque mas se eu pegasse um filme de terror e assistisse, porque seria a mesma coisa de chegar aqui para dizer para vocês e falar. Só que a diferença de um filme de terror é que, tipo, eu acho que eu não teria nada para dizer para vocês de um filme de terror. Por quê? Porque eu assistiria sim um filme de terror. Qualquer coisa de terror, basicamente, eu vou assistir assim. E o que eu ia dizer pra vocês aqui? O que eu ia vir contar pra vocês aqui desse filme de terror? Sabe? Eu acho que eu teria muita coisa pra contar? Teria. Mas como é que eu ia reagir aqui nas partes que ia me dar medo? Não tem como gritar aqui, né? Que eu tenho visto isso também, né, gente? Aí eu penso em trazer filme de terror aqui, mas eu fico pensando como é que eu ia reagir, que eu ia trazer as minhas reações pra cá. Porque, tipo, quando eu tô aqui falando pra vocês, eu tento reagir igual eu reagi lá na hora que eu tava assistindo. E às vezes nem sai tão exagerado, e aqui eu modero bastante, né, das minhas reações enquanto eu tô assistindo. Mas como é que eu vou trazer aqui um filme de terror? Não tem como, às vezes eu penso nisso, né? Então, seria melhor se fosse, logo botasse lá. Porque, gente, aquilo foi quase um filme de terror. A diferença é que, tipo, né? Sim, as partes assustadoras. Mas não sai não vai sair não. Desaprendi a falar agora. A parte mais assustadora aqui é você saber que ela vai esquecer dele. Ela não vai lembrar dele. E ele vai morrer. Ele pode morrer. Então, eu já comecei a assistir nesse negócio, já na possibilidade de saber que ele iria morrer e que ela iria esquecer dele. Por que eu assisti isso? Eu não sei. Mas eu sei que eu assisti.
né? E a gente começa normal, ela num dia dela normal, acordando, lendo lá os negócios que tem no quarto dela ali, e beleza. Ela vai lá, verifica o diário dela e vai pra escola. Vivendo a vida dela normal. Lá no ônibus, né, tem aquele pessoal, é a fulana, assim, 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 né? E ela é muito bonita, não sei o quê. E ele tá do lado dela. Ela para do lado dele, né? E ele olha pra ela ali, fica olhando pra ela. E beleza, depois o ônibus dá uma freada que ela solta a mão, meio mundo de gente vai pra frente, ela solta a mão do negócio e vai pra cair de cara no chão. E ele vê essa cena acontecendo, né? Do nada, ele pega e vai tentar ajudar ela, só que ele acaba só pegando no rabo de cavalo que ela tava e segurando ela por ali. Impediu ela de bater a cara no chão? Impediu. Ele ficou segurando o cabelo dela dentro. E ela ficou assim, com o olho arregalado, e ele também. E aí ela voltou e ele ainda tava segurando o cabelo dela. Eu falei, amigo, solta o cabelo da menina. E ali ele pegou e foi pedir desculpa pra ela, né? Ela não falou nada, não falou nem que A, nem que B pra ele, mas pelo menos agradeceria. Agradecer seria bom, né? Já que ela não bateu a cara no chão por conta dele, por mais que ele segurou no cabelo dela. Ele segurou no cabelo dela, mas ela não bateu a cara no chão por conta dele, né? Então, um simples obrigado, eu acho que era bastante ali. Aí, beleza. Lá foram eles pra escola. Aí, quando ele chegou lá na sala dele, o amigo dele ali, né, tava limpando. Amigo não, é colega de carteira ali. Tava limpando a mesa e tal, que tava uma bagunça que os outros, né? Aquele tipo de gente que faz bullying com os outros tinha feito. E ele foi lá conversar com esse povo. Você é o cara. Aí ele chegou lá e perguntou, né, se tinha sido ele, que não sei o quê, e ele falou que sim. Ele perguntou o que vocês acham tão engraçado nisso, e ele falou que era engraçado. Eu perguntei o quê? Mas o que é engraçado? Porque pra mim também não tem graça nenhuma esse negócio aqui. Aí beleza, ele falou, né, que era pra eles parar assim, assim, assim. Aí lá fora, um cara tinha chegado pra se declarar, né, pra ela. E ele viu, todo mundo viu, e ela deu um fora no cara. O menino chegou pra ele e falou, você chame ela pra sair. Ele, oi? Aí ele chama ela pra sair. Se você chamar ela pra sair, eu deixo ele em paz e tal. Eu olhei pra ele e falei, não. E ele falou, deixa pra lá, quieta, não sei o que de conversar com vocês. Eu falei, eu concordo. Mas no fundo o que eles querem é que você leve um fora dela também, pra que, né, eles fiquem batendo resinha de você. E aí juntar o bullying pra ficar mais forte ainda. Entendeu? E beleza. Ele meio que, né, pensou se ia fazer aquilo ou não, só que depois ele vê o amigo dele ali e tal, né, e o colega dele de carteira e tal, ele agradece, né, por aquilo. Eles estão ali na educação física ali, ela tá jogando e ele, né, como ele não, por conta dos problemas cardíacos que ele tem, ele não faz, ele não participa. Aí ele tá só sentado, assistindo, né, aí ele liga a câmera e grava, vê ali ela ali e tal. Aí ele volta, se recompõe, né? Aí lá da janela tá eles com a mensagem no celular, o nome dele e o nome dela, e um coraçãozinho no meio. Eu falei, gente, calma. Aí beleza. Nada mais, nada menos, ele decide ir chamar ela para que o colega de carteira dele fique em paz. Lá vai ele parte. Chega lá, ela tá sentada lá fora. Ele chega e chama ela pra sair. Aí aquele cara que tava fazendo bullying, né, com o colega de carteira dele, já começa a gravar. Já tem outras pessoas começando a gravar pra gravar o fora que ele vai tomar. E eu falei, essa menina vai dizer que quer sair comigo. Quer ver? Repara só. Eu vou ficar só escutando, eu não vou nem olhar. Porque eu já tô sentindo que é isso que vai acontecer. Eu não preciso nem olhar pra saber. Quer ver? Ela topou sair com ele. Eu falei, todo mundo ficou em choque. Eu não fiquei em choque porque eu já sabia que isso ia acabar dessa forma. Porque tava todo mundo esperando que ele tomasse um fora. Então, obviamente, ele não tomaria um fora. Talvez ele tomasse um fora. Mas, né, ali, por ironia do destino, ele não tomou um fora. Aí ele, oi? Como é? Ele também, nem ele acreditou que ela tava aceitando sair com ele.
Aí ela, beleza, depois da escola a gente sai. Aí quando, né, as aulas acabaram e tal, todo mundo saiu, ele ficou na sala, ela chegou. E ali ela sentou ali na cadeira ali, e eu olhei pra ele e falei, amigo, e agora? Tu sabe que tu só chamou ela pra sair por conta do cara, pra ele parar de infernizar teu colega de carteira, né? E tu vai falar pra ela ou tu vai deixar isso aí em off, né? Como é que vai ser? Beleza. Aí ela tá lá, ela fala, Kim Jae-young, não é? Ele, sim, sou eu. Aí ela, você me chamou pra sair e tal. E detalhe, ela já chama ele de namorado. Ela tá lá anotando as coisas no celular, já chama ele de namorado. Ele, você me chamou de namorado, assim, e eu falei, ela lhe chamou de namorado. Eu também não tô entendendo a lógica dela aqui, porque, tipo, ela pulou uma etapa bem grande, né? Pra chegar no namorado. Ela pulou tudo e aqui estamos você e ela aqui e eu sem entender nada. Ela talvez entenda alguma coisa, porque eu e você nós estamos aqui, amigo, sem entender poxa nenhuma, né? Aí ele chega e fala com ela, né? Ele é sincero com ela, falando que ele só chamou ela para sair por conta que eles tinham feito meio que falado para ele ir lá, chamar ela para sair, para que eles deixassem o amigo dele em paz. Era meio que um trato. E ali ela, então você é um bom amigo. Aí ele fala, ele não é meu amigo, ele é só meu colega de carteira e tal, assim. Aí ela continua, né? Perguntando ali, tudo sobre ele ali, aí ele pergunta por quê, ela fala que se ela queria tentar coisas novas e tal, porque ela nunca aceitou sair com ninguém da escola, e justo com ele ela aceitou. Então ele perguntou por quê, né, e ele ela chegou e falou, né, que ela queria tentar coisas novas, porque teve um momento do diálogo que ela perguntou se ele gostava dela, né? Ele falou, foi quando ele foi sincero e falou porque que ele tinha chamado ela para sair, e ela falou que ela também não gostava dele e tal, era só porque ela queria experimentar coisas novas. Só que ela tinha 3 regras. Primeira, nada de falação, né, de ficar falando muita coisa assim. Segundo, porque obviamente ela não ia se lembrar do que ele fosse falar no outro dia. Segundo, né, que eles só se falassem fora da escola, que eles não se falassem ali na escola, só fora da escola. E terceiro, que eles não se apaixonassem. Eu falei, já deu errado aqui. Primeiro, que tipo, a primeira e a segunda regra eu até entendo. Agora a terceira, minha filha, a terceira não precisa nem colocar. Por quê? Porque isso vai acontecer, sabe? O filme já é sobre isso, basicamente, meu amor. Então vai acontecer, não tem o que fazer. Eu sei que vai acontecer, eu sei que você vai acabar se apaixonando. E vai dar errado aqui já, né? Essa terceira regra sua já não vai funcionar. Aí ela continua, né? Ele acha bem estranho. Tá bom, né? Aí ela sai e chama ele, ali eles saem ali, né? E beleza. E os dias se seguem assim, né? Na escola eles não se falam, tanto que no outro dia, quando ele passa por ela e não fala com ela, a amiga dela de mim vai até ele e pede pra ele parar de namorar com ela, né? Com a menina. Aí ele chega e fala que por quê? Ela fala, você nem gosta dela. Ai, como é que você sabe disso? Não sei o quê. Aí ela chega e fala que ele nem cumprimentou ela, né, no negócio da escola. Só que ela sabe, né, basicamente, que ela não se lembraria dele se fosse o caso, né? Então, por isso que meio que ela só quer falar com ele em determinado momento. Apesar dela já acordar, já lendo o diário, já se lembrar, né? Mas, basicamente, eu acho que ela fez isso por quê? Eu não sei, para melhorar para ela, né, de certo ponto. Aí a admin colocou o número dela lá no celular dele e ficou, né, nisso. Aí ele saía, ele ficava esperando ela, aí eles começaram, né, a sair para fazer isso e aquilo, né, para jogar joguinhos e no fliperama, essas coisas assim. Coisinhas de casais, povos assim, né? E eu acho legal essa dinâmica dela de querer fazer coisas novas, mesmo tendo a condição que ela tem. Porque por mais que, tipo, ela tenha isso, ela quer continuar vivendo, né? Ela não quer deixar de viver. Aí quando ela chega em casa, ela anota tudo e acaba, né,
No outro dia, lendo, ela não consegue lembrar o que aconteceu, mas ela lê ali, ela tem aquela emoção, sabe? Eu acho que talvez aquela emoção de leitor, de quando você tá lendo ali aquela cena ali e tal, e você fica... Acho que é mais ou menos isso que ela deve sentir, né? Apesar de não se lembrar do que acontece no dia anterior. E aí chega um ponto daqui, que ele chama ela para poder sair no final de semana. E ela aceita. E lá foram eles dois sair nesse final de semana. Menino, quando eles estão voltando para casa, foi tudo muito bonitinho, fofinho, saíram para ver uma vista linda e tal. Quando eles estão no ônibus, que elas estão indo para casa, essa menina me dorme nesse ônibus. Eita caramba, ela vai acordar, ela não vai se lembrar dele, ela não vai estar em casa, ela não vai saber o que está acontecendo, ela não vai saber que ela sofreu um acidente, que ela precisa ler o diário dela para saber o que aconteceu. Vai lascar tudo agora com a boca do balão. Essa menina me acorda, ela olha para ele e ela olha para onde ela tá, ela não consegue saber por que ela tá ali, o que ela tá fazendo ali, quem é ele. E aí ele pergunta se tá tudo bem, se é isso, o que tá acontecendo, não sei o quê. Aí ela olha pra ele e pergunta, quem é você? Eu, eita porra, agora que lascou ele. Oi, e ele fica olhando assim pra ela e ela para o ônibus e sai correndo na chuva. E ele sai correndo atrás dela e ele fala o nome dele, que ele, né, é o Cheon e tal. E ela fala que ela não se lembra. E entra no ônibus de novo e sai correndo, e sai no ônibus e ele vai tentar correr atrás, mas ele não pode correr, ele não pode fazer muito esforço, né? O coração dele começa a doer. Eu falo, moço, pelo amor de Deus, não faz isso não, que agora tu vai morrer agora, e nós não estamos nem no meio do negócio, e se tu morrer agora, lascou, se foi tudo, entendeu? Então nem começa a fazer um negócio desse, fazer essa cena, não começa não. Aí, quando ela tava no ônibus, ela ligou pra amiga dela, falando que ela estava no ônibus, que ela não sabia como é que ela tinha ido parar ali e tal e tal. E a Jimin já tem perguntando, né, como é que tinha sido o encontro, né, o que tinha acontecido, por que o encontro não tinha sido tão bom, que ela tinha chegado mais cedo e tal. E aí ela começou a falar isso e aquilo. Aí a Jimin foi e ligou pro Taeyeon, né? E eu acho que ela deve ter explicado um pouco do que estava acontecendo para ele, não sei exatamente, mas acho que sim. Sei que ela começou a ver as coisas que estavam anotadas no celular dela, né? Falando sobre o Taeyeon, que era o namorado dela, que dia 2 de junho ele chegou e chamou ela para sair e tal. Tinha fotos deles dois juntos e ali ela começou a chorar. Acho que não sei se ela estava meio assim. E beleza, quando ele tá descendo para ir para casa, o que acontece? Ele para no meio da rua. Eu olhei para ele e falei, não me diga que é ela que tá ali. E era ela que estava lá parada. E ali ela começa a falar com ele, explicar para ele, e ele fala, né, que ela não precisa explicar para ele agora, se for difícil para ela, né, explicar. Aí ele pede também para que ela não anote que ela contou para ele sobre aquilo, para que ela esqueça, né, realmente para que ela esqueça, para que acho que ela não fique constrangida, né, por tudo aquilo que aconteceu naquele dia ali, né, da forma que aconteceu, porque ele descobriu ali, né, que ela não ia se lembrar dele e tal. Então ele falou que ele ia fazer ela feliz e tal, e não sei o que, não sei o que. Beleza. Dali em diante, né, ele quer fazer as coisas com ela, né, mais ainda, que ele já fazia, mas ele quer passar a fazer as coisas, tipo, que ela queria fazer. Ela queria ir em tal lugar, e ele ia assim, né, e nisso tem a cena que aquele carinha lá que propôs pra ele, né, ir chamar ela pra sair, o pessoal tá batendo nele. E ali ele olha pra ele ali, arrumando o lixo e tal, e ele fica só olhando e não faz nada.
Aí quando o pessoal começa a bater nele mesmo, assim, chutar ele e tal, ele começa a jogar caixa de leite no povo, e o povo vai, e ele continua jogando as caixas de leite, e eu falei, meu Deus do céu, vai apanhar os dois agora, porque ele não pode, ele não sabe lutar, e nem pode, também não pode correr, o outro cara também não sabe lutar, vai apanhar os dois aqui agora, todos juntos. Aí as meninas que tá lá, tem uma filmando e a outra grita, né, meio que chamando o professor e tal. E ali depois ele vai cuidar dos ferimentos do outro e pronto, bastou aquilo. Ele começa a seguir o Chaeyoung para todo canto. Ali agora ele fica grudado no Chaeyoung ali, não desgruda mais. Meio que virou amigo do Chaeyoung, né, a Jimin também. E beleza, só que a Jimin é mais fechada, é mais na dela. E eu achava que esse menino, ele gostava, né, da Soyeon, só que não, ele gosta da Jimin. E é meio bonitinho ele, sabe? Ali ele é engraçado também, o cabelo dele é meio cacheadinho assim, é muito bonitinho. E sei que eles começam a sair os quatro. Aí começa a sair os quatro e o aquário, vai no aquário que ela queria ver os pinguins e tal, só que eles acabam não conseguindo ver os pinguins. Quando é no outro dia, ele arruma duas fantasias e vai ele e o outro vestido de pinguim. Aí ele sai do meio da rua vestido de pinguim só pra que ela veja, e eles tiram foto e ela grava isso e aquilo. É muito bonitinho. Gente, sério, naquela cena eu ri demais, porque eu não acreditei que ele tava fazendo aquilo só porque ela queria ver os pinguins. Ele foi lá, arrumou duas fantasias e se vestiu, né? Tanto ele quanto o outro. Eu falei, gente, e muita gente se irritando uma curtida nos stories como a maior prova de amor do mundo. Sério, não dá pra acreditar nisso aqui não, tá? Aí ele chega, né, eles continuam, eles saem e tal, e ele conta, e a Jimin chama ele pra conversar, né, e porque os pais dela falou, né, que ultimamente ela tá tendo problemas pra dormir, né, a Soyeon. E aí ele falou, mas como assim, eu tô fazendo de tudo pra ela ficar feliz. Aí a Jimin vai e fala exatamente. Eu pensei, falei, faz sentido. Porque quando você tá feliz demais, às vezes você, no caso dela, como ela dorme e esquece tudo, ela não vai querer dormir, sabe? Pra poder continuar lembrando daquele dia. Então, ela vai automaticamente querer não dormir. E ali a Jimin fala, né, que é exatamente por conta disso. E ela fica um bom tempo assim, né, sem querer dormir e tal. E eu fico, minha filha, mas se tu não dormir, tu vai ficar doente, tu vai passar mal, tu vai dar um treco e vai cair aí a qualquer momento aí no chão. E vai ser muito pior, né? Sei que em determinado momento, né, ele também não tinha contado para ela sobre a condição dele, né? E em algum momento ali eles saem para ver os fogos, né, e tal. E ele pesquisa muito sobre a memória, sobre a amnésia que ela tem, e ele percebe, né, que estudando ali algumas memórias muitas das vezes não são totalmente apagadas, né? Por mais que apague, assim, você não consiga se lembrar, mas você tenha, tipo, sabe o déjà vu, que você tem a sensação que já viveu aquilo, que você tá fazendo, repetindo algo. Eu acho que é mais ou menos essa sensação que ele quis dizer que a pessoa tem, sabe? Aquele déjà vu de que, tipo, eu sei que eu já vivi isso, eu sei que tá faltando isso aqui, parece que eu já fiz isso. E aí, beleza. Eles saíram para o festival, né, para ver os fogos, e em determinado momento a Jimin puxou o outro, né, para ir na sorveteria, e ele ficou sozinho com ela. E ali eles entraram no cruzeiro e foram ver os fogos, né, e ali enquanto os fogos estavam, né, explodindo lá no céu, ele segura a mão dela, e ali ela fala que ela não queria esquecer daquele dia, né, e ali ele fala que ela não vai, e ali, né, ela fala que ela quebrou a regra número 3. Ela acha que ela quebrou a regra número 3. Eu falei, meu amigo, você acha? Pois ele aqui já quebrou faz tempo, ó. Desde o momento que ele tava tirando fotos tuas, tu saindo lá do portão toda alegrezinha, toda sorridente, que ele tava tirando fotos tuas, ele já tinha... Já a terceira regra já tinha ido pro espaço há muitos anos. Minha nossa senhora.
Sei que ele mora sozinho com o pai, né? Porque a mãe dele já faleceu. A Jimin é uma grande fã do trabalho do pai dele, que é fotógrafo, que era fotógrafo, né? Depois que a mulher dele morreu, acho que ele parou mais de fotografar, né? E ele pede pro pai que ele quer que o pai seja feliz e tal, né? E eu cortei totalmente uma coisa e tô falando de outra. Lá na cena do barco ainda acaba acontecendo o primeiro beijo deles. O primeiro e acho que o último, porque depois daquilo ali o Chaeyoung não aparece mais. Quando ele aparece é no funeral, a foto dele lá. Pois é, senhoras e senhores, ele morreu. Oh, meu Deus. E no outro dia que eles estão na escola, o que acontece? Tá eles três. O Chaeyoung não foi, né? E eles estão vivendo como, sabe, se o Chaeyoung não existisse. Mas como isso é possível? Porque, tipo, se ela acorda todo dia de manhã e ela vai ver o diário, como é que ela apagou? Como é que ela não consegue se lembrar dele? Sabe, não faz sentido isso, porque como assim? Será que o computador dela deu reset? Será que o que aconteceu nisso? Só que aí mostra o que realmente aconteceu, porque quando ela saiu com a Jimin, e ela estava conversando com a Jimin, falando que logo a Jimin estaria na faculdade, que ela ainda estaria na escola, com quem ela iria sair, não sei o que, né? E ali tá ela, né? Pegam o Admin falando para ela entrar na faculdade também, fazer um curso, né, de artes, entrar no curso de artes e tal. E ela fala, você acha que eu deveria? Ela, sim, você deveria. Ela pega o caderno e ela mostra o rosto de alguém. E a Admin fica estátua olhando, né? E ela falando que ela desenha essa pessoa, mas que ela não sabe quem ele é. Ela não consegue se lembrar dele. Mas ela tem a sensação de que ela está esquecendo de algo, sabe? De algo importante. Eu olhei pra Divina assim e falei, e agora? Mulher, me explica o que está acontecendo aqui, porque eu realmente não estou entendendo. Sabe, eu preciso de um contexto, sabe? Porque não está batendo aqui pra mim. Me conta aí o que está acontecendo. E ali ela lembra que naquele outro dia, depois eu acho que do negócio do barco que teve, né, ele não foi pra escola, o Chaeyoung. E ela, né, ficou esperando na frente do portão, tentou ligar pra ele e não foi. E ali na hora que ela estava caminhando para ir para casa, ela recebe uma ligação da Jimin. E quando ela recebe essa ligação, o rosto dela, sabe, ela já estava triste por ela não ter visto ele, ficou mais triste ainda. Eu falei, não, o homem morreu, não é possível que esse homem morreu já. Pois o homem já tinha morrido. E ela chegou lá, já corta pra cena dela no funeral. Tá lá a foto dele. Eu falei, oh, minha Nossa Senhora. Gente, sério. Olha, eu só não chorei nesse filme porque eu não tava sozinha. Eu tava rodeada de pessoas. E eu não consigo chorar quando eu tô rodeada de pessoas. Mas meu olho cheio de lágrimas, sério. Esse filme, olha, quem foi que escreveu esse filme? Não, isso não é um filme, gente. Isso é uma depressão. Quem foi que fez esse negócio? Porque não é possível, não. Sério, quem foi que falou assim, é uma boa ideia colocar aqui duas pessoas doentes. Uma que não lembra de nada, quando ela dorme, que ela acorda, ela não lembra de nada do que aconteceu no outro dia da vida dela, né? E o outro que tem problema cardíaco, que vai morrer em breve. Vamos juntar isso e fazer um filme, e aí ele morre, ela esquece dele, e o resto que tá assistindo que se lasca lá, que sofra. Quem foi que achou que isso seria uma boa ideia? Eu não vou dizer que foi ruim, não, a ideia. Foi boa a ideia. Mas, gente, foi não. Eu devo estar depressiva para estar assistindo um negócio desse. Não é possível. Olha, sinceramente, esse filme não me bateu bem, não. Esse filme aqui não foi bem pra mim, não. Eu não sei por que eu resolvi. Eu acho que se eu tivesse assistido um filme de terror, realmente teria sido melhor pra mim, né? Porque pelo menos eu tinha assistido assim, pronto. Eu contaria aqui pra vocês o que eu tinha visto, o que tinha passado aqui entre os dedos aqui, eu tinha contado pra vocês, né? Porque, olha, sinceramente. E aí tá ela lá, né, no funeral dele ali, tá ali o pai dele ali, né, tá
A Jimin e o amigo dele ali também, prestando as homenagens, ele chorando, mais que tudo, né? A Jimin gostava dele também, já considerava um amigo, e o outro também. E ali mostra a cena que ele pede pra Jimin, que ele falando pra Jimin sobre os problemas dele e tal. A única pessoa que ele contou foi pra Jimin, porque ele sabia que a Jimin estaria ali do lado dela e tal. E ali ele pede uma coisa, que se ele morrer, que a Jimin apague ele do diário dela, né? Eu olhei pra ele e falei, peraí, tu quer que ela apague você do diário da outra lá? Meu amigo, peraí, meu amigo, olha, vamos conversar assim, eu sei que você vai estar morto e que você não quer que ela sofra, né, com a sua morte e tal. Mas você não acha que é meio, assim, tirar uma coisa que ela já não tem, né? Porque são coisas que eu acho que ela gostaria de lembrar de você, né? Dos momentos que vocês viveram juntos e tal. E aí você me pede para que a Dimina apague, né? Do diário dela você, que é algo que ela quis tentar, mesmo que ela tendo a condição que ela tem. Olha, amigo, peraí, vamos por partes aqui, que eu já tô começando de novo a me complicar minha cabeça. Mas, nossa senhora. E ali o que a Jimin faz? A Jimin acaba fazendo, né? Pega ali o diário, quando ela dorme, pega ali, né? O diário dela, passa para o outro espaço. Ela não totalmente apaga, ela apaga ali do computador dela ali, mas ela acho que fez mais ou menos uma cópia, né? Eu acho que em algum momento, né, necessariamente. E ali ela acaba apagando ali e ela pega as fotos que tinha dele, tudo que tinha sobre ele ali no quarto dela e tira e guarda numa caixa os presentes de vidro que eles tinham feito um pro outro, porque ele, na maioria dos tempos, ele passava ali, né, no negócio do pai dele ali, que era onde eles faziam arte de vidro, né, os 4. E ali, eles ficavam ali fazendo artezinha de vidro, né, e ele tinha feito uma para ela e ela tinha feito uma para ele. Então eles trocaram esses presentes e ali a Jimin guardou tudo numa caixa, todos os bilhetes, tudo que tinha sobre ele, ela guardou e levou para casa dela. Então ela não conseguia mais se lembrar dele. Só que ele falou para ela, sabe? Não tem como ser apagado totalmente da memória de alguém. Porque por mais que a sua memória se apague ali, você ainda sente, sabe? Você sente que tem algo faltando, você sente que você tem alguém ali na sua mente que você não conhece, mas que você desenha, porque ela desenhava ele. Ela desenhava o rosto dele perfeitamente, mesmo com todos os esboços que a Jimin já tinha guardado dele. Tem um momento que a Jimin chega no quarto dela que tá rodeado de coisa dele, de desenho que ela fez dele. Aí ela fala que, né, por mais que, tipo, ela não sabia quem ele fosse, que desenhando ele talvez ajudasse ela a se lembrar. Porque a memória dela estava melhorando um pouco. Eu acho que justamente por conta dele, né? Por conta de que ela estava ali focada de que, tipo, tinha algo importante que ela estava esquecendo e que ela queria lembrar. Então, eu acho que a memória dela estava começando a melhorar. Porque realmente surgiu algo interessante que ela queria lembrar. E ali ela desenhou e encheu o quarto dela ali de esboços dele, de novo. Sabe? Então, não tem como apagar, porque por mais que apague, você ainda sente. E foi o que o pai dele disse pra ela. Depois que a Jimin entregou todas as caixas, né, com as coisas ali, chorou ali. E entregou as coisas ali, pediu desculpa pra ela e tal. Entregou tudo pra ela, o celular que ela tinha trocado, que a Jimin tinha trocado e tal. Ela entregou de novo, tava tudo ali, todas as fotos, vídeos dele que ela tinha feito, que ela sempre, quando tava com ele, ela sempre fazia vídeo, ela sempre tirava foto, porque para que ela pudesse olhar para aquilo ali e se lembrar no outro dia. Apesar dela não lembrar totalmente dele, de como foi viver aqueles dias, porque ela não conseguia se lembrar, mas ela
agora sabia de onde vinha o rosto que ela desenhava, sabe? E ali ela foi lá no negócio do pai, o pai estava guardando tudo, né? O pai dele estava guardando tudo. Eu não sei se ele ia vender, se ele ia embora, mas, sabe, ele já sofria bastante com a morte da mulher dele, e agora eu tinha sido filho também, agora ele estava sozinho ali, né? E ali o pai dele tá com a caixinha e fala, né, que pensou muito se deveria entregar aquilo para ela ou não, mas que ele acha que o Tian não gostaria que aquilo ficasse com ela, que era o negócio que ela, o presentezinho, né, de vidro que ela tinha feito para ele. E ali ela pega, né, ela aceita e ela pede desculpa, né, porque ela nem lembra dele, ela fala. Aí ele fala que por mais que a memória, né, que isso apague, você não consiga se lembrar, mas que o que a gente sente não muda. E era exatamente o que acontecia com ela. Ela podia apagar da memória, mas ela não conseguia apagar daqui. Sabe? A memória dela não consegue mexer no coração, só consegue mexer na cabeça. E mesmo assim, ela ainda sentia, o coração fazia ela sentir que tinha algo que ela estava esquecendo que era muito importante, que ela precisava se lembrar daquilo. Então, aquilo estava ajudando ela meio que a melhorar, né? Ali ela vê ela vê os vídeos, ela vê tudo e ela chora bastante, né? Ela vai para aquele lugar onde eles fizeram um encontro daquela vez e ela tá lá olhando a vista, né? E ali ela coloca um vídeo dele e tal, né? E ali ela começa a chorar e meio que passa os momentos que eles tiveram, né? Meio que eu não sei se é ela lembrando ou se é só os momentos dela ali. E ele passa aqueles momentos e tal. Olha, sinceramente, esse filme, oh meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça quando eu aceitei assistir esse filme? Porque, sinceramente, eu já falei que esse filme é uma depressão, muito. Tu é doido. Que filme acaba desse jeito? Pelo amor de Deus. Não acabou assim, né? Acaba ela montando lá com, aqueles, né, com as artezinhas de vidro. Ela coloca a que ela tinha dado para ele e a que ele tinha dado para ela ali lado a lado. Monta como se fosse uma praia, sabe? Ali. E negócio. Porque é que nem da vez que eles estavam na praia, que ele amarrou o sapato dela e tal, que ele falou que ele sempre ia fazer aquilo. Quando ela estava saindo para se encontrar com a Jimmy no café e tal, ela amarrou o sapato igual. E ela fez uma cara como se ela já soubesse daquilo de algum lugar. Que ela se lembrava daquilo de algum lugar, ela só não sabia de onde. Então tá ali, a memória tá ali, ela só não consegue ver, mas tá ali, sabe? E ali ela tá ali naquela praia ali, olhando ali e tal, né? O filme acaba de um jeito assim, né? Que por mais que tipo ela não consiga se lembrar, né, totalmente e tal, mas ela já tem informações, né, de quem era aquela pessoa e tal. Basicamente, ela acaba praticamente se lembrando, né? Eu acho que no final aquilo que ela teve foram memórias dela, né? Não foi só simplesmente passando cenas deles ali, sabe? Então, é um filme que, sinceramente, olha, nunca mais eu invento de assistir um negócio desse, porque, gente, sinceramente, sabe? Não, quieta, outro filme desse, quando me aparecer, eu passo longe. Sinceramente, eu passo longe, porque eu realmente não sei o que eu fui fazer aqui. Não sei, porque sofrer, só pode. Aí eu fiquei o resto do dia pensando assim, meu Deus, como pode? Como? Não, quieta. Eu lembro daquele filme da Garota do Século XXI, que eu nem assisti, inclusive, porque, olha aí, já é um sinal. Eu não assisti aquilo, por que eu fui assistir esse? Não, é porque eu não sei onde é que... Olha, sinceramente, eu não sei nem falar mais o que eu quero falar aqui, eu não consigo nem falar mais, porque não tem porquê, eu não assisti aquele trem, por que eu fui assistir esse aqui? Porque aquele também é uma depressão. Aí eu vim assistir outra. Não é possível. Não é possível. Aí, aquele filme... não, eu não vou... Olha, sinceramente, aqui eu já falei. Já esqueci até que eu ia falar aqui. Eu já não tenho mais palavras pra falar. Nem daquele filme, nem desse. Aquele eu nem assisti. Esse aqui eu assisti. E também não quero
quero saber dele mais não. Olha, sinceramente, aí agora eu já assisti, não tem como desassistir mais esse negócio. Não é que eu não gostei, eu gostei do filme. Eu gostei. Não sei como também. Mas é porque é um filme bem feito, né? Aquela coisa daquele filme que é bom, que mexe com você. Mas, poxa, precisava mexer desse jeito. Sinceramente. Sabe? Não podia fazer uma morte fake do menino não e ele aparecer logo depois. Não, quieta. Quem gosta dessas coisas, quem gosta de sofrer. Mas eu assisti, né? Mas não justifica. Não justifica. Esse filme aqui, não, olha, eu gostei do filme. É um filme bom. Realmente, assim, mexe com você. Você saber que ela vai esquecer dele, mas mesmo esquecendo, ela ainda lembra, né? Ela ainda sabe que tem algo ali nela, ali que ela faz aquilo, que ela lembra daquilo de algum lugar, mas que ela não sabe de onde, e que ele morre. Aí você fica olhando o resto do filme, é só sofrimento. O filme inteiro, basicamente, é sofrimento, porque você já espera ele morrer e você espera que ela esqueça dele. Aí você vive nisso, você vive nessa ansiedade, nesse sofrimento de que ele vai morrer e que ela vai esquecer dele. Aí quando chega esse momento, você sofre mais ainda, né? Então, foi um filme, assim, basicamente, tipo assim, você vai sofrer. Você vai sofrer de um jeito ou de outro. Não importa como, mas você vai sofrer. Tô brincando, é um filme bom, eu gostei do filme, tá? Por mais que seja um filme, assim, que, sinceramente, você chore enquanto você tá tomando banho, mas é um filme bom, tá? Se eu vou voltar a assistir ele, não sei. Porque eu não sei se eu tenho um coração mais uma vez para assistir esse negócio. Porque eu não sabia exatamente se ele realmente morreria ou não, né? Mas agora eu já sei que ele morre. E eu já sei como o filme termina. Então eu não sei se eu tenho coração para assistir esse negócio de novo. Tá? Então eu não sei não. Mas eu gostei do filme, sim. E deixa aqui nos comentários se você também já assistiu esse filme, se você gostou, o que você achou, né? Se você achou que foi um filme assim, que tipo, ele e o garoto do século XXI estão batendo pau a pau para ver quem é mais depressivo, quem dá mais depressão, né? Deixa aqui, apesar que eu não sou uma pessoa que posso dizer, porque eu não assisti o filme A Garota do Século XXI, mas eu já tô pensando em assistir, porque eu já assisti esse aqui, né? Eu já entrei nessa depressão aqui, então eu vou assistir de lá também. Eu vou assistir de lá também. Só não sei se eu vou trazer aqui, mas vou assistir aquele filme de lá. Né? Eu já tô na depressão mesmo, eu vou assistir de lá também, que não custa nada também, né? Não custa. E é isso. Aí, deixa aqui nos comentários, tá? E deixa o like de vocês se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Compartilha, se inscreva, ative as notificações e lembre-se, pessoinhas, mas quando o vídeo de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão. Confie no Brasil. Do nada o Brasil aqui surgiu. É porque a Copa do Mundo tá chegando, né? E eu tô muito feliz porque eu vou poder assistir jogo de futebol o dia inteiro. E aí eu tô com o Brasil na cabeça. Olha, gente. Vamos de novo. Lembre-se, pessoinhas. Mas quando o vídeo de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão. Confie no Brasil, ele não é perca. É só espaço pra coisa melhor entrar. Tá bom? Um beijo. Adiós.